Quando a gente pensa, né, a paz e a inteireza são quase sinônimos. Quando as pessoas perdem um pouco a ideia da inteireza, as suas relações acabam indo para a guerra. Essa inteireza, faz com que elas estejam em paz. E uma vez que isso fracassa, é muito mais provável que elas participem de uma guerra, mesmo, né, uma guerra aberta, com tanques e bombas, ou até uma guerra mais omissa, como uma guerra econômica, né. Mas as pessoas que são, inteiras, né, ainda participam de guerra. Como nós vimos, essa inteireza e a paz são, sinônimas. Há muitos tipos diferentes de inteireza que as pessoas têm à disposição delas, né. Eu vou listar vários. Essa totalidade política, ecológica, histórica, sociológica, fisiológica, psicológica, emocional, médica, religiosa, moral, de negócios ou econômica, tecnológica, nacional, internacional. Todas essas são tipos de inteireza ou totalidade ou integridade ou plenitude que podem ser atingidas. Mas o que não é tão conhecido é que todas essas totalidades dependem, dos seres humanos se tornarem totais ou inteiros antes. Para todos esses porque tudo isso se baseia nos seres humanos atingindo tipos particulares de inteireza ou totalidade. Esses tipos geralmente são conhecidos como crescer, estar presente, se abrir, despertar e se purificar. E para ver o que está envolvido nesse processo de aumentar a totalidade, deixe-me falar sobre eles rapidamente, para que a gente possa ver o que cada um deles significa de fato. Comecemos com o despertar. Muitos de vocês estão familiarizados com o despertar, ou wake up, né? É um estado de totalidade que tem a ver com o despertar, ou Sartori, ou, né, acordar até. Significa despertar para uma unidade completa com todo o cosmo. Às vezes a gente chama isso de consciência cósmica. Você já não está vendo as estrelas, você é a estrela. Você já não sente a Terra, você é a Terra. Você já não vê o Sol, você é o Sol. Isso pode ser chamado também de Sartori, que significa despertar, porque você acorda para o seu estado uno com tudo. O hinduísmo chama isso de moksha, que significa a liberdade completa, porque você é um com tudo. Não tem nada fora de você que pode te atingir, limitar ou restringir. Você está completamente livre. Os místicos cristãos chamam isso de consciência, porque você é um com Cristo, você é um com tudo. Despertar é obviamente um grande polo, mas é interessante que não é a soma total da completude que os seres humanos têm à disposição. E ver porquê disso, a gente pode ver com growing up, ou crescer. Quando um ser humano nasce, ele não tem todas as suas capacidades totalmente funcionais ou né, formadas. Ele não pode falar, ele não pode fazer matemática, mal pode andar. Mas ao longo dos anos, à medida que a pessoa cresce, ela vai acrescentar todas essas coisas. Então pensemos em algo como ser capaz de ver perspectivas, né. Pegue uma criança e pegue uma bola que esteja vermelha de um lado ou verde de outro, e coloque essa bola entre você e a criança, e gire várias vezes para que a criança possa ver que essa bola tem um lado verde e tem um lado vermelho do outro. E aí coloque o lado vermelho para a criança e o lado verde em direção a você. E aí peça para a criança: "Qual cor que você está vendo?". A criança vai dizer corretamente: "Vermelho". E aí pergunta para a criança: "Tá, que cor que eu estou vendo?". E a criança vai dizer: "Vermelho". Ela não pode entender que você está vendo de uma perspectiva diferente do que ela vê. Ela mentalmente não pode tomar o seu ponto de vista. Espere alguns anos e repita o experimento. Dessa vez, a criança vai acertar. Quando você
pede para a criança, né, que cor que ela está vendo, ela vai dizer vermelho. Quando você perguntar que cor que você está vendo, ela vai corretamente dizer verde. Ela passou, né, por esse processo de crescer o suficiente, de modo que agora ela pode entender outras perspectivas, ela pode se colocar na sua pele e perceber que você vê o mundo de uma maneira diferente do que ela vê, né, porque as pessoas têm perspectivas diferentes. O acréscimo de perspectiva acrescido do processo de crescer aumenta essa inteireza ou totalidade do mundo que nós podemos ver. De fato, há dezenas de estágios de crescimento que saem do egocêntrico para o etnocêntrico, para o centrado no mundo, para o cosmocentrado, e cada estágio nos apresenta com uma inteireza ou totalidade maior, através do qual nós vemos o mundo. O mesmo aumento dessa totalidade diz respeito ao opening up, né? Esse opening up se refere ao fato de que os seres humanos não têm só uma inteligência, como a inteligência cognitiva. Eles têm dezenas de diferentes inteligências. A inteligência cognitiva, a inteligência emocional, a inteligência moral, a inteligência estética e por aí vai. Até o ponto em que nós possamos estar abertos a todas as inteligências, a gente vai ver uma totalidade muito maior no mundo. E isso significa opening up, ou se abrir. Agora, e o cleaning up, que é o se purificar? Isso volta para o Freud e o seu círculo, né, de Alfred Adler e Jung e outros. A maior parte das pessoas conhece o trabalho do Freud porque eles ouviram os termos ego e id. O ego sendo o lado consciente e racional da mente e o id sendo o lado instintivo e animalístico. Mas a maior parte das pessoas não sabe que o Freud nunca utilizou nenhum desses termos. O termo id. Esses são termos latinos que foram acrescentados pelo seu tradutor, porque ele pensava que eles faziam com que o Freud soasse mais científico. Mas o próprio Freud utilizava os pronomes alemães, o eu e o id. Então, o Freud nunca diria o id pode dar ao ego muito problema. Ele literalmente dizia que o it pode dar ao eu muito trabalho, né? Ou ele ou ela poderia dar trabalho ao eu. Ele falava assim. Então, a citação mais famosa do Freud, que foi dada quando ele teve que responder o que faz a sua psicanálise, né? Perguntaram isso para ele. E ele respondeu onde estava o id, o ego deve estar. Mas ele não disse isso, na verdade, embora a tradução tenha sido assim. O que ele disse foi, where it was, there I shall become. Ele, né, substituiu os pronomes. E o que ele quis dizer com isso foi o processo de cleaning up, ou se purificar. Freud descobriu que a mente pode reprimir e recalcar certos aspectos. E esses aspectos reprimidos se tornam parte do id, ou do ele ou ela, no pronome alemão. Uma vez que estejam no id, são projetados para outras pessoas ou coisas, né? Em uma terceira pessoa, né? Ele ou ela, eles ou elas, ou simplesmente it ou ids. Então, uma parte de mim, do eu, se torna o ele ou ela, ou simplesmente um it, no inglês. A minha mente é dividida e para fora vai essa parte não quista, né? O it, geralmente chamada sombra. Então, a mente fraturada e reduzida, geralmente chamada de persona, se torna muito menos do que a mente inteira, ou do que essa mente do ego inteiro saudável. A minha mente fica diminuída e reduzida a uma persona pequena ao reprimir e jogar fora esses elementos de sombra. Então, a cura é pegar a sombra, ou o id, e reunir tudo isso com a pequena persona para ter uma mente inteira e total. E é isso que o Freud quis dizer quando ele falou, where it was, the I shall become. Essa frase famosa dele, juntando id e o eu para produzir uma mente total e saudável. Obviamente, isso está indo para uma inteireza, né, ou uma totalidade. E isso a gente pode ver
de uma mente ou persona que foi quebrada, fragmentada, e depois você volta, você reintegra essa sombra, ou esse material do id que foi retirado. E é isso que a psicanálise ou o se purificar queria fazer, para reunir tudo isso e pegar essas partes da persona com os elementos de sombra para produzir uma mente total e saudável. Esse é um processo holístico, se é que teve um. Quase todo mundo pode utilizar algum tipo de terapia semelhante à psicanálise, já que todos nós temos algum grau de repressão e de mente fragmentada. Todos nós temos elementos de sombra que nós projetamos em outras pessoas ou coisas. Se eu projetar a minha vários sentimentos em outra pessoa, né? Se eu projetar a minha luxúria em outra pessoa, eu não vou ter mais nenhuma luxúria, mas a pessoa que recebeu a projeção de luxúria parece ter muita dessa luxúria, e tudo que elas querem fazer é ter sexo comigo, e ela não vai desistir. A única cura para isso é para que eu pegue de volta a minha luxúria, o meu desejo, né? Porque onde estava o id, o eu vai atrás. Mas todos nós temos projeções assim. E aumentando a inteireza ou a totalidade da mente, ao recuperar esses elementos da sombra, é a única cura. Para o nosso inventário de totalidade, isso significa showing up, estar presente. Isso se refere aos quadrantes da metateoria. E esses quadrantes se referem a 4 perspectivas de dimensões diferentes, que são todas coisas que existem no universo. E com coisas a gente quer falar desses Hollands, que são buracos feitos de outros buracos. E esse buraco, ou esse total de uma coisa, se torna uma parte de um outro. E é essa parte do todo. E todas as coisas do universo são parte desses whole knots. Então, eles se juntam para formar partes de partículas subatômicas, como os prótons e os nêutrons, que são todos que se tornam parte de átomos, e átomos inteiros se tornam partes de moléculas inteiras, e moléculas inteiras se tornam partes de células, e células inteiras se tornam partes inteiras de toda a árvore da vida. Planetas inteiros se tornam parte de sistemas solares totais, que se tornam parte de galáxias inteiras, que se tornam partes de universos inteiros. Letras se tornam palavras, e palavras se tornam parte de frases, e frases inteiras se tornam partes de parágrafos inteiros, e por aí vai. Não há nada no universo inteiro que não tenha um todo dentro dele. E cada todo tem pelo menos 4 dimensões. Ela tem uma parte interna, uma parte externa, e existe de uma maneira singular e plural, ou individual e coletiva. E cada uma dessas dimensões tem características bem específicas. Nós chamamos tudo isso de 4 quadrantes. A parte esquerda superior do quadrante, o interior de cada todo de uma pessoa, tem a consciência. A forma mais simples de consciência é o que se chamava de prehension. E ele dizia que até os átomos, os quarks, têm prehension. Esse prehension significa encostar ou sentir. E um toque dessa apreensão é uma forma de consciência. Essa apreensão vai se tornar cada vez mais complexa quanto mais a consciência estiver envolvida, né? Então, você tem o termo apreensão, de uma maneira mais simples, encontrada em coisas não vivas, como átomos e moléculas, coisas vivas, e também encontrada nas primeiras formas, né, como as bactérias. Irritabilidade, que significa que se você toca um organismo vivo como uma bactéria, ele vai se mexer, né, e mostra irritabilidade, que é uma forma de consciência. E daí você tem instintos, emoções e animais, até um córtex em animais superiores, ao pensamento e a racionalidade nos seres humanos. E ele pode continuar a crescer, evoluir para uma prática espiritual até a consciência cósmica. Então, o quadrante superior esquerdo é a consciência subjetiva, e
todos esses roll-ons estão ali, de certa maneira, até a apreensão de quarks e átomos. Todos são singular de primeira pessoa, né? Eu, nós. Quando consciências se reúnem no lado esquerdo inferior, o resultado é um evento intersubjetivo chamado cultura. Cultura consiste em todo o trabalho combinado de todas as consciências ou todas as mentes de todos que vivem naquela cultura. Então, você tem medicina, arte, história, literatura, hábitos de trabalho, produtos. Tudo isso é o que a gente chama de cultura. São a forma plural do quadrante esquerdo superior. E também inclui você ou vocês, que é o resultado do que as mentes das pessoas têm quando trabalham juntas, né? Quando trabalham com um seu ou você. Então, a consciência marca esses dois quadrantes, né, do lado esquerdo. O superior é singular, o indivíduo, e o esquerdo inferior é plural ou cultural. Esses dois quadrantes contêm alguma forma de consciência e estão em contraste aos quadrantes do lado direito, que são toda a parte externa ou formas materiais externas dos holons. Então, do lado esquerdo, né, essa forma, a gente tem os quarks, as partículas subatômicas, átomos, moléculas, células múltiplas, plantas, animais, que vai até a árvore da vida, e isso culmina nos seres humanos com os seus cérebros materiais. Então, os seus cérebros materiais são materiais, e você pode vê-los, né? Tem o tamanho aqui de uma fruta, e, portanto, eles estão desse lado direito. E já a nossa mente é a consciência, e, portanto, está no lado esquerdo superior. Já o lado direito, material, é essa terceira pessoa singular. Ele, ela ou it no inglês. Isso. Como vocês podem ter observado, todos esses quadrantes do lado direito podem ter esses holons, né? E todos os outros podem ter plural. Então, nesse quadrante direito, ele vai constituir de seres humanos, já o quadrante do lado direito inferior vai construir as formas em grupo. E segundo Lenski, isso significa que ele contém as formas de grupo que vão avançar tecnologicamente, né, da caça e coleta até a agricultura, até a industrial, até a transformação. Elas são as formas materiais dos coletivos humanos, as formas tecnológicas. Então, geralmente, são plural, terceira pessoa, né? Eles ou elas. E, com frequência, você tem dos lados direito, né, do quadrante, você tem esses quadrantes materiais ou exteriores, tanto nas formas individuais ou plurais, que as duas são feitas de matéria e também são tratadas como um domínio. Em outras palavras, você tem o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior esquerdo e os dois quadrantes do lado direito, que com frequência são tratados como um, né? Tanto o mundo material com o que é indivíduo, né? Ou formas tecnológicas, ou domínios, ou outros artefatos. Então, quando nós nos referimos aos quadrantes como os grandes três, de repente vocês podem ter isso em mente, né? Esses 4 quadrantes estão presentes porque eles representam as coisas mais opostas na linguagem, o singular versus plural, e dentro versus fora. Singular, que você tem nos quadrantes superiores, e o plural nos quadrantes inferiores, e do lado de dentro você tem o quadrante esquerdo com a consciência, e do lado direito você vai ter as formas materiais. E devido a isso, elas são a base para várias outras categorizações. Você tem o bom, o verdadeiro e o bonito,
Temos os planos também de Habermas, você tem o volume também, que geralmente se diz que é o maior trabalho da filosofia ocidental, a crítica da razão pura, do Kant, ou a crítica da moral, ou das razões práticas, e a crítica da arte. E a maior parte, o que é mais importante é que esses quadrões formam a base das 3 maiores perspectivas encontradas em todo o mundo, em todas as línguas. O quadrante superior esquerda é a primeira pessoa, eu, meu. Já o quadrante inferior esquerdo é a segunda pessoa, você, singular. E vocês todos, no plural. E combinado, a plural da primeira pessoa e do eu vai ser um nós. Já os quadrantes do lado direito, nós temos os quadrantes materiais. Então, além dos pronomes humanos, ele, ela, eles, elas, etc., eles podem incluir a terceira pessoa singular e o plural. Então, os 4 quadrantes são eu, nós e eles, e isso ou eles também. E como eu digo, esses pronomes são encontrados em todo mundo. E, na verdade, como são baseados nos 4 quadrantes ou na grande árvore, eles podem dizer como tudo isso está disseminado e como esses quadrantes estão em toda parte. Então, agora voltemos a vários tipos de totalidade ou wholeness que eu listei antes. E eles indicam como eles dependem do crescimento da inteireza ou totalidade dos seres humanos. A gente pode começar com growing up ou crescer. Eu mencionei que há dezenas de vários estágios desse crescimento e pode haver centenas de nomes para eles. Por exemplo, o Tim Gebser, genial, chamou de estágio arcaico, ou mágico, ou mítico, ou estágio racional, ou estágio pluralista, e um estágio integral. Nós estávamos falando sobre a guerra, e um dos itens que nós percebemos, que existem com poucas exceções, é que o reino da guerra vai para baixo, dependendo de cada desses estágios. Usando os dados do Lenski, ele começou com baixo, principalmente porque essas tribos, né, no início da mágica, caça e coleta, elas acabavam não se esbarrando muito. Só 27% delas participavam de guerras. Isso ainda é bastante coisa para começar, né? 27% das tribos acabavam participando de guerras naquela época. Mas assim como o estágio seguinte, né, que o início da agricultura avançou, a porcentagem de tribos que participavam de guerras comuns foi de 27% para 55%. E aí, o Growing Up, ou Despertar, começou a entrar, começando um projeto holístico de aumentar a totalidade, o wholeness, e, portanto, diminuindo a guerra. Com o estágio agrário ou mítico, a porcentagem de tribos que participavam de guerras caiu de 55% para 48%. À medida que esse despertar chegou a essa parte do agrário, caiu novamente para 37%. E continuou diminuindo daí, até o momento em que essa era industrial avançada surgiu, caiu significativamente. A guerra era rara ou completamente ausente em 83% dos países. Isso significava que a guerra estava ocorrendo em somente 17%. É claro que o século XX foi meio que uma anomalia, com a maior parte das pessoas mortas na guerra do que em todas as outras eras combinadas. É claro que isso foi ajudado pela descoberta de ferramentas novas, né, e poderosas, a bomba de hidrogênio, por exemplo. E a gente pode apontar que a própria Europa foi um dos estados mais fraturados, né,
houve muito pouca inteireza ou totalidade na Europa naquela época, com seus diferentes estados guerreando. E houve essa falta de totalidade ou inteireza que depois das guerras, Guerra Mundial I, Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fizeram com que a Europa tentasse criar todo um corpo, né, para juntar toda a Europa para criar um sistema de governança holístico que retirasse todas as nações europeias e colocassem as todas juntas em um corpo. A União Europeia é o resultado disso. E eles fizeram isso juntos porque sabiam que a totalidade, a inteireza e a paz são sinônimos. E se quisessem paz, eles teriam de ter essa wholeness, ou essa totalidade. E os europeus trabalharam para evitar a guerra. E vocês veem a mesma coisa com a escravidão. A escravidão iniciou no período avançado da agricultura, e 83% das sociedades tinham escravidão. A escravidão era basicamente onipresente, né, em todo o mundo. E aí o growing up, ou o crescer, começou a acontecer, e aí no estágio seguinte, que era agrário ou tardio mítico, essa porcentagem caiu para 45%. E foi nesse momento que a inteligência múltipla cognitiva e moral chegou para a forma universal do estágio operacional de crescer. Então, acreditava-se cada vez mais que a escravidão era algo amoral, imoral. Então, a evolução acabou acontecendo e o fato de que o crescer atingiu esse estado marcou o primeiro momento da história em que a escravidão foi considerada imoral. Até o Aristóteles não achava que a escravidão era imoral. Ele simplesmente achava que era um estado natural das coisas. Então, vocês podem ver como crescer causou, esse estágio, growing up, causou uma diminuição da escravidão. E o resultado, entre muitos, foi a guerra civil nos Estados Unidos, né? Próximo de 1 milhão de pessoas deu a vida para colocar o fim à escravidão. Então, no todo, né, quando a gente chegou ao estágio racional, depois do crescer, acabou a escravidão em tudo quanto é sociedade racional ou industrial em todo o país. Só tinha a escravidão, que ainda existe hoje, mas somente em partes do mundo que ainda não atingiram esse crescimento, que chegaram e não chegaram a esse estágio, né? E isso simplesmente confirma o meu ponto. E o ponto aqui é que em cada uma dessas áreas, né, de interesse ou totalidade que eu enfatizei no início da minha palestra, cada uma delas pode atingir uma totalidade, mas uma inteireza, mas só se os seres humanos acabam passando por esse grow up para chegar a esse estágio do desenvolvimento. Então, se tem uma falta disso, eles não vão saber como utilizar essa inteireza, ou como criar essa inteireza, ou essa totalidade. Ela simplesmente vai sair, e aí a gente volta para uma forma de guerra, ou outra, né, aberta ou velada. Então, a pergunta se torna, o que nós podemos fazer agora para ajudar as pessoas a se tornarem mais inteiras? Quais técnicas, quais ferramentas, quais práticas podem ajudar as pessoas a crescer, grow up, e atingir esse estado de inteireza ou totalidade? Eu tenho uma ideia que eu acho que funcionaria melhor, e essa seria a educação. Mas ela tem de ser feita de uma maneira muito cuidadosa. Basicamente, você quer que a educação se torne cada vez mais integral. Isso significa que a gente precisa fazer com que o integral entre nesse sistema educativo, e isso não é fácil. Mas já tem um sistema com base em um estágio de crescer, de grow up, que é o verde, pluralista, multicultural, e ele consegue chegar no sistema educativo. Em 1959, somente 3% da população americana era verde. Até 1982, Jacques Derrida era o acadêmico mais citado nos Estados Unidos, e o verde cresceu para 14%, e depois o verde dominou as universidades. Isso foi um feito. Um estágio de growing up, de crescer, simplesmente havia penetrado todas as universidades de todos os países ocidentais.
E eles estavam apresentando isso, começando na primeira série. Agora já foi até as empresas e corporações, entretenimento, Hollywood e até no exército. Se vocês quiserem ler um bom livro sobre isso, vocês podem tentar o meu, chamado Boomeritis. E ele tá, né, ele acaba entrando nos detalhes aí. Mas, obviamente, que a gente pode fazer isso, né? A educação pode ser infiltrada. Um estágio de desenvolvimento que a gente pode pensar em todo o sistema educacional é um estágio que foi feito, o verde pluralista multicultural, que já era visto como o estágio mais alto de crescer, logo depois e além de racional, que já está na cultura ocidental já há um século. Em certos termos arcaicos, mágicos, míticos, racionais, pluralista, integral, era o estágio pluralista. Então, ele, claro que ia chegar a essa outra parte, de chegar na ponta, né, do início, mas percebam que até os estágios mais altos, o estágio que vai além do verde pluralista e vai tomar o seu lugar como o estágio de ponta, vai ser o estágio integral. Então, se a gente estiver pronto, a gente pode sair nessa direção. Então, o que significa estar pronto, né? Como é que a gente faz isso? Bem, uma vez, a gente pode seguir muitos dos movimentos, né, do verde, porque eles começaram de uma maneira bem devagar. Uma das coisas que eles faziam é chegar às universidades e dar cursos em relação às suas teorias verde. Claro que eles colocaram em termos de se livrar do racismo, acabar com a desigualdade, acabar com, e ter os direitos iguais para todos, e inclusão na universidade, por aí vai. O problema é que as teorias deles não conseguem fazer nada disso. E já teorias integrais podem fazer isso, porque a metateoria integral inclui os diferentes estágios de crescimento. E esses estágios e a sua diversidade, tudo está incluído. E todos são igualmente incluídos. E, como consequência, todos estão de fato incluídos. O pluralismo verde só pode escolher um estágio, que é o multicultural. Então, ele não pode realmente ser diverso e incluir todos os estágios reais que os seres humanos possuem. E, portanto, eles não podem ter uma igualdade verdadeira, em que todos os estágios de todas as pessoas sejam colocados à medida que crescem. Então, portanto, eles também não podem ser totalmente inclusivos, já que eles só permitem um estágio. E todos os outros são ridicularizados. Então, uma coisa que eles não podem fazer é pensar na diversidade, igualdade e inclusão, que é o valor total que eles falam, que dão. Mas a questão é que eles entraram nas universidades e fizeram com que elas permitissem que eles dessem cursos para que as crianças pudessem fazer. E isso acabou fazendo com que eles ingressassem na educação. E devido ao momento em que eles começaram a fazer isso, de 10 a 20 anos atrás, o que eles estavam dizendo fazia muito sentido para muita gente, alunos, professores, administradores, e lentamente eles cresceram daí. Afinal de contas, quem não queria igualdade e a inclusão? Mas agora, 10 anos depois, eles estão ensinando coisas que acabaram virando chatas e os acadêmicos estão começando a se voltar contra eles. Se vocês lerem um livro demonstrando sobre como a posição do verde totalmente tem se desintegrado, eu peço que vocês leiam The War on the West, que é do Douglas Mirians, porque ele brilhantemente fala de como essa visão de mundo totalmente entrou em colapso, assim como acabou também entrando nas universidades inicialmente. Mas a metateoria integral tem esse multiculturalismo verde e pode dar os itens que o verde não pode, assim como diversidade, igualdade, inclusão. Ela dá diversidade na diversidade das visões de mundo que cada estágio produz. E essa é a diversidade de pontos de vista, não só uma diversidade de cores de pele.
Ademais, em cada um do estágio crescendo, o crescer pode dar esses valores no processo de crescer, porque no total, nenhum é mais importante que os outros, todos têm de funcionar igualmente se a gente quer que o growing up ocorra. Isso significa que todo estágio tem que estar totalmente incluído para um grow up saudável. Então, o integral cobre a diversidade, a igualdade e a inclusão. E ele dá às pessoas uma maneira de sair desse buraco e dessa parte travada que é o verde. Nesse momento, as pessoas estão com alguma versão do verde pluralista, multicultural, visão de mundo intersexual, e as pessoas estão se cansando disso. Não só porque não só não entrega os valores que ele promete, mas na verdade faz com que sejam piores. Em relação ao racismo, simplesmente foi trocar pessoas negras como objeto de racismo, colocando pessoas brancas como sendo racistas, cada uma delas, que por si só já é um racismo. Em relação à diversidade, não quer diversidade de pensamento, quer simplesmente a diversidade de cor de pele, que por si só também é racista. E não quer igualdade de oportunidades, quer igualdade de resultado, em que todo mundo obtém as mesmas coisas, a mesma economia, os mesmos bens privados, o mesmo dinheiro, não tem diversidade de forma alguma. E é por isso que a abordagem integral tem uma chance boa de ultrapassar esse pluralismo verde e tomar o seu local como um lugar de ponta cultural. Se o verde conseguiu fazer essas coisas na década de 70, 80, 90, eu sei que o integral pode fazer isso agora. Então, comecemos. Vocês podem começar se registrando para ensinar cursos nas universidades e começar por aí. Uma vez que o integral acabe penetrando nas universidades, e muitas vantagens que o integral tem sobre o pluralismo verde, tudo vai surgir, e outros professores, encontrando essa atratividade do integral, vão começar a oferecer cursos sobre isso. Foi isso que aconteceu com o verde. E eu não vejo razão pela qual isso não pode acontecer com o integral. Né? Porque quando o verde começou, ele apelava para alunos e professores, e dá para dizer que é, né, igualdade, inclusão, tudo isso soava maravilhoso para as pessoas. Mas de 10 a 20 anos depois, que é quanto tempo o verde dominou a academia, a ideia já não tem tanto apelo. No final de contas, acabava não funcionando. E é aí que o integral pode ocupar esse espaço. Toda vez que eu falo com pessoas no mundo, pessoal verde, e explico as vantagens que o integral tem sobre o verde, na verdade, dar essa diversidade de pensamento para as pessoas, não só a cor da pele, e com uma importância igual para todos os estágios de crescimento, e, portanto, uma inclusão geral que o integral oferece, essa pessoa verde realmente se ilumina para as diferentes possibilidades do integral em comparação ao verde. Pelo menos, várias dessas pessoas estão ensinando cursos em várias universidades. E essa é uma das ótimas maneiras de começar a fazer com que o integral penetre no sistema educativo. E a gente sabe da atração do ponto de vista integral, né? As maneiras através das quais eles entendem o mundo e muitas maneiras que dão resposta para coisas em que o verde ficou estagnado. Entre o verde e o integral é de longe a melhor escolha e as pessoas percebem isso uma vez que ouçam os dois. Então, essa é uma maneira que eu recomendaria que a gente pode fazer com que o integral entrasse no sistema educativo. As universidades oferecem algum tipo de curso extra que pode ser ensinado, e a gente deveria tomar vantagem dessa oportunidade. Então, tomemos esse primeiro passo, né, entrando no sistema educativo, e a gente deve crescer daí. Felizmente, em algum dia, particularmente à medida que o verde morra, o estágio integral, que afinal de contas vai ter o próximo estágio, além do verde e do crescimento de crescer, ele vai ocupar o espaço e vai dominar. E essa vai ser uma boa novidade para todos nós. À medida que o mundo se torna mais integral, uma série de guerras vai morrer e vai desaparecer. Agora, no mundo, há 47 guerras acontecendo.
O integral vai colocar fim a tudo isso, assim como fez ao longo da história, e isso definitivamente vai ser uma coisa muito boa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui foi o Ken falando. Muito obrigado, Ken.